Novo Caoa Chery Tiggo 2. Esse é o novo SUV compacto brasileiro, fabricado em Jacareí, no interior de São Paulo, pela Caoa, essa montadora brasileira que produz outros modelos como o Hyundai iX35, o Hyundai Tucson, em Anápolis. E agora eles estão produzindo também o Chery Tiggo 2 em Jacareí. Nós já subimos um vídeo mostrando as especificações desse modelo e agora nós fomos na concessionária Chery Dali de Brasília, a equipe do Taliston, e eles nos emprestaram esse exemplar de test drive para fazer essa rápida avaliação e as especificações desse modelo, que é um top de linha, um ACT. Vocês podem ver que esse Chery Tiggo 2 ele tem um porta-malas com 420 litros inteirinho revestido de carpete, um step convencional, e ele tem iluminação também no porta-malas. Esse modelo é o Tiggo 2 versão topo de linha, é o ACT, ele tem preço de R$ 66.490 já, com rodas de alumínio de 16 polegadas. O interior do Tiggo 2 ACT, ele traz os bancos revestidos em couro, o volante revestido em couro, ele tem vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, traz piloto automático e o acabamento interno ele é dominantemente preto. Ele tem alguns elementos cromados nessa versão ACT nos difusores de ar, tanto os difusores laterais quanto os difusores centrais. Essa versão ACT vem de série com essa central de informação e entretenimento de 8 polegadas, que conta também com câmera de ré. Então, quando você engata ré, ele projeta a informação da câmera traseira, facilitando muito as manobras. Lembrando que desde a versão de acesso, que é o Chery Tiggo 2 Look, ele já tem os sensores de estacionamento traseiros. Essa versão ACT, além dos sensores traseiros, ele traz também a câmera de ré. Além dessa funcionalidade, essa central de informação e entretenimento permite que você faça o espelhamento de tela do seu smartphone via Apple CarPlay e Android Auto. Então isso permite que você faça o espelhamento de tela e rode, por exemplo, o Google Maps ou o Google Waze, sistemas de navegação, na tela, nessa tela de 8 polegadas, que ela é sensível ao toque e realmente funciona muito bem. Além de todos esses recursos, essa versão ACT, ela vem de série com controle de estabilidade, controle de tração e o Hill Assist, são sistemas de segurança. O painel, ele tem dois instrumentos analógicos, você tem um ar-condicionado automático e uma entrada USB na parte inferior que é necessária para você fazer a conexão do seu smartphone com a central multimídia. Tem que ser via cabo, senão não funciona o espelhamento de tela. Então, essa versão topo de linha, vocês estão vendo, esse revestimento em couro é de série também na versão Look, que é o modelo de acesso. O visual dele, tanto o Look quanto o ACT, que é esse topo de linha, ele conta com o sistema DRL, que é o sistema de posicionamento diurno em LED. Essas rodas de 16 polegadas têm pintura diamantada, elas são exclusivas da versão ACT. Já a versão Look, ela tem rodas foscas. Então agora vamos ver o comportamento dinâmico do Chery Tiggo 2. Esse é o novo Chery Tiggo 2. É um novo SUV compacto fabricado no Brasil. Nós já fornecemos as informações externas, vocês viram, dados de consumo, e agora a gente vai levar nossas considerações dinâmicas, né, sobre esse SUV que chega ao mercado, né. Essa versão que a gente está testando aqui é a ACT, é a versão topo de linha, e esse modelo aqui especificamente ele tem preço de R$ 66.490. Essa versão ACT, que é a top de linha, ela já vem aqui com o volante revestido em couro, uma boa empunhadura. Você consegue aqui encontrar a boa posição de dirigir, porque você tem uma possibilidade de ajustar aqui o volante em altura, né? E o assento também em altura. Então eu achei bem interessante. O motor, ele é um 1.5 flex, né? Esse carro aqui tá zero, 5 km rodados. Ele é um motor 1.5 flex com 115 cavalos. E ele, 115 cavalos com etanol, com gasolina ele tem 110, né? E o torque é 13,9 com gasolina
e com etanol 14,5. O carro pesa 1.240 quilos, mas fundamentalmente o desempenho, eu acredito que esse carro ele deve fazer de 0 a 100 em torno de 13,5, 14 segundos, mais ou menos nessa média. Não é um desempenho excepcional, mas ele atende muito bem para a proposta do carro, né? Eu estou gostando bastante do desempenho dele. Uma outra questão que chama a atenção no Tigo 2, porque lembrando que esse carro ele é fabricado no Brasil, né? A Chery é uma montadora chinesa, mas ela já opera no Brasil desde 2014, ela fabricava o Celier, e agora a operação da Chery no Brasil ela foi comprada pela Caoa, que é um grupo muito grande de distribuição e já fabrica, a Caoa, por exemplo, já fabrica aqui no Brasil o Hyundai Tucson, o iX35, e agora eles compraram a Chery, a operação da Chery no Brasil. Então é uma montadora brasileira, né? E está fabricando esse carro em Jacareí, que é onde era a fábrica da Chery. O aspecto interessante é o seguinte: nós aqui no Carblog já fizemos um teste de longa duração com o Celier, né? Que foi o primeiro modelo da Chery fabricado no Brasil. O carro não deu nenhum problema. Foi um carro que a gente testou até 30 mil quilômetros. Ele atendeu bem. Agora, esse carro aqui, o Tigo, o Tigo 2, ele é baseado no Celier, né? Acontece que ele tá realmente bem superior ao Celier quando você dirige ele, né? Você percebe, principalmente a transmissão, o Celier era interessante, que ele tinha a transmissão, ela era um pouco, ela não tinha tanta precisão, né, de engates e nada. Esse aqui já está com uma transmissão bem mais precisa. O câmbio eu gostei muito, ele é muito, os engates são curtos e a manopla e o trambulador é muito preciso, né? Então isso aí eu achei bem interessante. Uma outra questão, esse carro aqui, quem teve o Chery Celier de primeira geração e os outros modelos da Chery, vocês podem perceber que ele tem um cheiro, né? Aqueles carros, ele tem um cheiro de plástico, né? Esse carro aqui acabou com tudo isso, não tem nada disso. Você tem um cheiro de carro novo mesmo, como os outros modelos convencionais. Isso aí, ó, é uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara quando eu peguei o carro, né? E um outro aspecto, né? Ele está muito mais silencioso internamente. É um carro que está muito mais... Você não ouve o ruído, tanto o ruído do motor, como se ouvia, por exemplo, no Celier. No Celier, ao que parece, faltava um pouco de revestimento fonoabsorvente. Tava faltando um pouquinho mesmo, né? Nesse aqui já não, né? Nesse aqui já não, você vê que tem um nível aqui de revestimento fonoabsorvente adequado para a proposta do carro, então ele está realmente bem silencioso. Então um carro muito agradável, a direção é muito leve e, como todos os SUVs, ele te fornece uma posição de dirigir realmente muito alta. Esse aqui especificamente é um dos SUVs mais altos que tem, porque ele tem 18,6 centímetros de altura livre do solo, então isso aí é bem interessante. Vocês estão vendo aí o desempenho dele, né? Ele conta com um econômetro, vocês estão vendo, né? O econômetro que ele indica as trocas de marcha, ele indica também o nível, você tem um desenho interno aqui que mostra qual que é o nível de pressão ideal dos pneus. Essa central de informação e entretenimento compatível com Apple CarPlay e Android Auto, então você pode usar o GPS aqui. É um carro realmente muito agradável para uma proposta de preço que é muito honesta, né? Digamos assim, é uma proposta de preço para essa faixa de mercado realmente bem interessante. A gente vai comparar, por exemplo, o Tigo 2, ele é compatível, por exemplo, ele é um carro compatível com o EcoSport, por exemplo. O EcoSport, um SE 1.5 Dragon manual, ele sai de 68 mil reais pelado, sem nada. Esse carro aqui, esse aqui que é a versão ST top de linha, ela vem, por exemplo, com piloto automático. Vocês estão vendo, ó, liguei o piloto automático aqui, né? Ele vem com uma central multimídia, vem com volante revestido em couro, comandos multifuncionais.
Os bancos em couro são de série tanto nessa versão quanto na versão Look. Então eu achei realmente a relação custo-benefício dele está muito interessante, né? Muito interessante para um carro que é fabricado no Brasil. Lembrando que esse carro aqui, apesar de ele ser de origem chinesa, ele é um carro fabricado no ar-condicionado aqui, que está funcionando muito bem, está gelando o interior da carroceria. Lembrando que esse carro aqui, essa versão ACT, ela conta com piloto automático e conta com controle de estabilidade, controle de tração e o Hill Assist, que é o auxiliar de partida em rampa. Então ele dá uma segurada no carro quando você vai fazer uma partida. Quer ver? Eu vou demonstrar aqui, a gente vai parar o carro numa clive e eu vou demonstrar para vocês como é que funciona isso. Por exemplo, eu vou sair aqui, o carro está parado. Vamos supor que você está num farol e está parado. Aí você quer sair, você pode soltar o pé do freio, que ele segura o carro por 3 segundos e depois ele começa a descer, tá vendo? Então, por exemplo, ó, vou soltar o pé do freio, o carro está preso. Dá tempo de você soltar a embreagem, engatar primeiro e sair andando. Então você não corre aquele risco de, por exemplo, de o carro bater atrás, né? Então isso aqui tem na versão que é a versão ACT, essa que a gente está testando. A outra versão não tem esse recurso, né? Também, como não tem o piloto automático. O desempenho eu achei muito bom, muito agradável, muito adequado para a proposta do carro. É um desempenho esportivo? Não, não é. Mas a proposta dele não é essa, né? Ele é um SUV. E realmente você fica numa posição bem elevada aqui, melhora muito assim a questão de visibilidade, você tem uma posição muito dominante aqui. É uma fabricante, né, que ela está acostumada a fazer carros muito caros, como o New Tucson, por exemplo, de 130 mil reais, fabricado aqui em Anápolis, né? Então tá claro, assim, para quem andou no Celica, a hora que você anda nesse carro aqui, você percebe que tem um salto de qualidade significativo. Então o carro realmente melhorou muito em relação ao Celica, que eu já achava um carro muito adequado, né? Bem montado, o Celica brasileiro, e esse aqui teve uma melhora ainda excepcional. Isso aí tá claro que é o dedo da Caoa, né? Uma empresa que tem muito mais estrutura do que a operação brasileira da Chery. Bom, pessoal, então a gente já viu o Chery Tiggo 2 versão ACT, que é a top de linha, e essa daqui é a versão Look, o modelo de acesso, que parte de R$ 59.990. Esse modelo, ele também tem o sistema DRL, que é o sistema de posicionamento diurno em LED. Ele traz a mesma grade dianteira. Ele já está disponível para test drive aqui na Chery Dali, no CIA, em Brasília. E também na 508 Norte, hein? Quem quiser fazer test drive, legal, vem aqui fazer o test drive, porque o carro impressiona bastante, viu? Então essa é a versão Look de acesso. É um modelo de R$ 59.990. Vocês podem ver que ele já vem com rodas de 16 polegadas de alumínio, porém elas não são diamantadas, né? Essa versão. E na traseira também não tem alteração nenhuma em relação à ACT, ó. Dá uma olhada na ACT lá. E aqui a versão Look, né? Mesmo motor. Vamos dar uma olhada aqui. O revestimento interno do porta-malas é exatamente o mesmo. Então o carro inteirinho revestido, o porta-malas inteirinho revestido de tecido. Então é isso aí. É uma coisa bem interessante. Vamos dar uma olhada agora no interior dessa versão Look, modelo de acesso. Só para vocês terem uma ideia como é que fica aceso ali o DRL dele, tá vendo? Então esse é o sistema de posicionamento diurno em LED do Tiggo 2 e ele atende a legislação brasileira, você não precisa ligar o farol alto, isso aí ele já atende, tá? Bom, aqui o interior do Tiggo 2 Look, ele está exatamente do jeito que ele vem de fábrica. Então esse revestimento em couro dos bancos, ele é de série até mesmo nessa versão de acesso que é o Look. Os vidros elétricos nas 4 portas, assim como as travas elétricas e os retrovisores com ajuste elétrico. Já o retrovisor é aqui o ajuste dele, né? Então vocês estão vendo o interior dessa versão Look. Ela conta também com ajuste de altura
aqui do volante com amortecedor. E você tem aqui também o ajuste de altura do assento. Então permite que você encontre uma boa posição de dirigir. Então, como a gente já disse, essas versões com transmissão manual. Posteriormente chega a versão com câmbio automático ainda esse ano, hein? Essa versão, que é o Look, ele não conta com a central de informação e entretenimento, né? Então ele tem um rádio mais simples, e no lugar da central de informação e entretenimento você tem um porta-objetos lá. Mas ele tem um sistema de som, tá? Ele tem um sistema de som aqui. O volante, ele não é revestido em couro, né? Não é revestido em couro, e ele tem só um botãozinho ali para você mudar as informações de computador de bordo, né? Então, mas o ar-condicionado nesse caso aqui é manual, não é um ar-condicionado digital, né? Então, ele tem menos portas de carregamento USB, porque lá você tem uma porta para poder fazer conexão com o sistema, né? Os elementos cromados aqui permanecem, né? Então ele tem um rádio um pouquinho mais simples aqui, tá vendo? É só um rádio. E ele permite que você faça uma conexão via USB. Então essa é a versão de R$ 59.990. Só alguns detalhes adicionais. Ele vem com freios a disco nas 4 rodas. A versão Look vem também... A versão Look vem também com os freios a disco nas 4 rodas. Considerações finais dessas impressões ao dirigir do Tigo 2. Ele se mostrou um carro muito agradável, a direção tem assistência hidráulica, não é elétrica, porém é muito leve em manobras e tem uma boa progressividade. A suspensão está muito bem acertada, ela é um pouco mais firme do que a do Celery, está mais ou menos na linha do EcoSport, absorve muito bem as irregularidades do piso. Um carro muito silencioso e agradável de dirigir, mostrando uma boa construção e um bom acabamento interno. É isso aí, Chery Tigo 2.